Olá, seja bem-vinda ao Empreende Vivendo. Eu sou Fernanda e hoje eu vim trazer aqui um tema que eu postei lá no meu Instagram. Quem não me segue, vai lá, já me segue no Instagram também. E que algumas pessoas me pediram para gravar um vídeo explicando um pouco melhor sobre isso. E como eu acho um tema muito importante, muito interessante, eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo. E o tema é Start with Why. Então, eu postei isso, né, que significa comece com o porquê. É um tema que é do autor, é um livro, na verdade, que é do autor Simon Sinek. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se tiverem a oportunidade de conhecer ele. Eu gosto muito dele, eu acredito muito nos conceitos dele. Ele tem alguns livros, ele tem alguns TEDs legais também. Inclusive eu, lá no meu Instagram, eu tenho um destaque dos TEDs, eu coloquei os TEDs dele também, se você tiver curiosidade para conhecer, vai lá e confere. Então, o Simon, ele acredita que as empresas, elas devem saber e elas devem focar no seu porquê. Então, muitas vezes as pessoas dizem que a gente precisa trabalhar, né? Eu já ouvi isso algumas vezes, que a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. A gente precisa trabalhar porque tem que trabalhar e que trabalho é algo exaustivo mesmo e que é normal. E ele acredita, e foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, porque eu acredito muito nisso também, que não, que a gente pode sim encontrar algo que a gente ama fazer, quer seja em alguma empresa, né? A gente pode encontrar uma função ou empresa que tem um propósito que a gente realmente acredita, ou na nossa própria empresa, que a gente pode sim encontrar algo que a gente ame fazer, que a gente veja propósito nisso e que assim é muito mais fácil da gente ter sucesso. Quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente sabe, conhece o nosso propósito, é muito mais fácil da gente conseguir ter sucesso, né? O sucesso, ele vem naturalmente quando o nosso maior foco não é o financeiro. Quando a gente ama o que faz, quando a gente faz por amor e por prazer, o dinheiro ele se torna secundário. E isso faz com que a gente consiga tocar a empresa com mais facilidade, porque quando o problema vem, né? Quando os problemas vêm, quando as dificuldades elas vêm, a gente consegue se apoiar em alguma coisa, é o nosso amor. É ele que vai mover a gente, é ele que vai motivar a gente nos dias difíceis. Porque quem empreende, quem já tem um negócio, já sabe disso, e quem não tem, quem ainda está pensando em empreender, é importante que saiba também, né? Que como tudo, empreender tem seus lados, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Empreender é muito bom, eu já tive essa experiência, é maravilhoso, mas também tem muitos momentos de dificuldade. E a gente precisa estar motivado o tempo inteiro, porque quem é que vai motivar os nossos funcionários? Se a gente não está motivado, os funcionários também não vão estar. Então a gente precisa tentar se motivar. Então, às vezes, a gente tem que tirar força de algum lugar e é do amor que a gente vai tirar. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente consegue ter mais motivação e aí o sucesso vem naturalmente. Então Simon, ele criou, né, um círculo de ouro. É o que ele chama de círculo de ouro e eu vou explicar mais ou menos. Eu vou usar aqui um exemplo para explicar o círculo de ouro, um exemplo de uma pessoa que me segue lá no Instagram, que quando eu postei esse assunto, ela me escreveu, né, o porquê, ela me explicou o porquê da empresa dela e eu achei muito legal, chama Ateliê Ramos. Ela é um ateliê de roupinhas de criança, então eu vou explicar mais ou menos e vou tentar encaixar o exemplo dela aqui para a gente entender melhor. Nesse círculo de ouro, Simon, ele fala que ao redor do círculo, né, a parte mais abrangente, está o seu o quê, né? Que é o que a maioria das empresas, elas sabem o que elas fazem. Então, todo mundo, todas as empresas, normalmente os empregados também, o dono da empresa sabe o que faz. Por exemplo, no caso do ateliê, ela faz roupinhas de pano. Isso é o que ela faz. É o mais simples e ele está ao redor do círculo, né? É o mais abrangente. É importante estar ali, mas ele ainda não é o principal. E é o que a maioria das empresas sabe, né? Todo mundo sabe o que faz. Logo depois vem o como faz, né? Que algumas empresas também, uma boa parte, até menos do que a quantidade que sabe o que faz, sabe como faz. Então, muitas empresas também sabem como elas fazem. Então, usando o exemplo do ateliê, o que ela faz são roupinhas de pano, como ela faz
ela faz costurando peças, juntando tecidos. Eu não entendo muito de costura, mas eu acredito que seja assim. Ela junta peças, junta tecidos, passa a costura, ela sabe como ela faz. Então isso é muito importante também, você saber como você faz, seus funcionários saberem como vocês fazem o processo. Muitas empresas sabem o que faz, mas não sabem como fazem, né? Às vezes os funcionários não sabem como fazem. Isso é muito importante também, mas ainda não é o ouro ali, né? O coração do círculo. Esse coração do círculo é justamente o porquê, que é onde entra a minoria das empresas. A minoria, poucas empresas sabem por que elas fazem o que fazem. E esse é o ponto-chave, o porquê ele está lá no centro, porque é o coração, é o mais importante, é o que deve estar no centro, é o círculo de ouro, é a parte principal desse círculo. As empresas precisam saber por que elas fazem. E aí, quando eu perguntei, né, quem sabia o porquê, o ateliê me respondeu: eu faço porque eu amo costurar e eu passo o meu amor para as minhas peças, para quando a cliente comprar a minha peça, ela não comprar apenas uma roupinha de tecido, ela está comprando ali o meu amor e o meu abraço, ela não compra só uma roupa, ela está recebendo o meu abraço e o meu amor junto dessas roupas. Então eu transmito o meu amor para as minhas peças para que a minha cliente consiga receber esse amor de lá. Então isso é um propósito, você não faz somente peças, você está vendendo ali o seu amor, o seu abraço, você se sentir abraçado, é a experiência que você vende. Então é muito importante a gente se apegar no nosso propósito. E o Simon, no livro dele, ele cita alguns exemplos que eu acho que são muito interessantes. Ele cita o exemplo da Harley Davidson, que ela não é uma empresa que fabrica moto. Não é esse o negócio dela. Isso é o que dela, né? O que ela faz? Ela fabrica moto, mas o porquê dela é a experiência, ela vende a experiência de um passeio com a Harley Davidson, ela não vende só a moto. Tanto é que os clientes da Harley Davidson, eles são clientes fiéis, eles não compram simplesmente uma moto. Empresas que fabricam moto tem diversas no mercado, eles compram uma Harley Davidson e muitas vezes eles esperam até 1 ano para receber a moto deles. E eles têm Harley Davidson tatuado no corpo, eles têm roupa, camisa, tem troféu em casa, então a Harley Davidson, ela vende a experiência de você ter uma Harley Davidson, as experiências que você terá com a Harley Davidson. Então ela sabe, ela tem a definição do propósito dela. Outra empresa também que vende muito bem o seu porquê é a Apple. Quantas empresas no mercado vendem computador, vendem celular, vendem aparelhos eletrônicos? Vários. E por que a Apple é a Apple? Porque ela não vende simplesmente um celular, ela não vende um computador, ela vende a experiência Apple. A experiência que começa, inclusive, dentro da loja da Apple, né? Quantas pessoas vão na loja da Apple simplesmente por estarem na loja da Apple, não vão lá para comprar nada. As lojas da Apple estão sempre cheias porque eles querem ter a experiência. E às vezes é a experiência de simplesmente mexer no celular. Então você ter um Apple, você vai estar tendo, ele vai te vender não o aparelho, a experiência de você poder usar, a experiência de você ter Apple, né? Aqui nos Estados Unidos, hoje em dia, tudo é vendido online. As pessoas quase não vão mais em loja física comprar nada. Mas a Apple está sempre cheia. Por quê? Porque quando as pessoas querem comprar um Apple, eles querem ir lá. Eles querem ter a experiência Apple. Então, é isso que é você saber o seu porquê. Então, eu acho que essa é uma dica muito válida para quem quer empreender. Porque quando a gente quer abrir o nosso negócio, a gente precisa definir o nosso porquê. Não adianta só saber o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. O porquê muitas vezes fica esquecido, mas ele é extremamente relevante. Quando você sabe por que você faz aquilo, é isso que você vai vender para o seu cliente. Você vai vender por que você faz, né? Por que ele deveria ser seu cliente? Para ele ter a experiência que você vai trazer para ele, a experiência que você vai levar para ele. Então, não venda produtos, não venda serviços, tente vender a experiência, tente vender experiência para os seus clientes. Isso que vai fazer com que você se diferencie no mercado. Eu sempre falo isso para quem está querendo empreender. O mercado hoje ele está extremamente saturado na maior parte dos segmentos. Claro que tem alguns segmentos que ainda estão inexplorados, né? Mas é difícil chegar lá. A maioria dos segmentos
já estão saturados. Então, para você se destacar, você precisa ter um algo a mais. E eu acho que esse algo a mais vem direto do seu propósito. As empresas que têm propósito, as empresas que sabem por que elas fazem, as empresas que envolvem amor no trabalho, elas se destacam naturalmente. O sucesso, ele vem naturalmente. Então espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve aqui embaixo no canal. Aproveita, vai lá no meu Instagram e segue também, é @empreendevivendo. Me ajuda a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E até o próximo vídeo.